E aí, tudo bom? Então, vamos ver agora aqui teoria de conjuntos. Um assunto bem tranquilo, um assunto bem sossegado e um assunto que sempre tem uma ou outra questãozinha nas provas que você deve estar atento, porque são questões que eu costumo dizer que são pontos garantidos. Mas, lógico, você tem que estar atento às informações. São informações simples, algumas até que você não vai ter problema para identificar, tá certo? Outras que você vai precisar de um pouco mais de atenção, mas que no final das contas você resolve tranquilamente. Só prestar atenção e é sucesso garantido, ponto garantido na sua prova e rumo à sua aprovação. Observa lá. Teoria de conjuntos. O conceito de conjuntos. Conjunto é um agrupamento ou reunião de elementos. É um conceitozinho bem primitivo. A ideia de um grupo de coisas, a reunião de coisas é um conjunto, tá certo? Muito bem. Aqui um exemplo. Conjunto dos países que formam o BRICS, tá? BRICS são os países em desenvolvimento, as economias em desenvolvimento. Os elementos do BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá certo? Então, este é um conjunto dos países que formam os BRICS. Deixa eu até grifar aqui os BRICS, que é uma sigla, não é isso? Dos países em franco desenvolvimento. Professor, quer dizer que em matemática, em lógica, eu tenho que saber economia, geografia? Tem que saber. Isso, na verdade, os BRICS é uma questão de atualidades, tá certo? E eu estou exemplificando para você, tá? Então, preste atenção. Para frente, a ideia do conceito é muito tranquila. Representação dos conjuntos. Preste atenção. Os conjuntos podem ser representados de duas formas, ou através dos diagramas, ou entre chaves. Vou já mostrar isso para você. Mas preste atenção, a representação é ou através dos diagramas ou entre chaves. Agora, observação, a nomenclatura dos conjuntos. Os conjuntos, a nomenclatura dos conjuntos são letras maiúsculas do alfabeto, tá certo? Preste atenção. Na representação em diagramas, o conjunto das vogais. O conjunto das vogais, em diagramas, é um balãozinho, um quadradinho, como queira. Eu vou chamar de conjunto M e eu tenho os elementos A, E, I, O e U. Observe, este é o diagrama, pode ser um balão, um quadrado, o que quer que seja. Esta é a nomenclatura, o conjunto M, o conjunto das vogais. Beleza? Muito tranquilo também, muito sossegado. Agora olha aqui, representação em forma de chaves. Conjunto dos algarismos. Pegando a ideia da observação, a nomenclatura, eu vou chamar do conjunto A. Abra uma chave. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá lá. Estes são os algarismos. Ou seja, o conjunto A, o conjunto dos algarismos, representado através das chaves. Ideias muito simples, ideias muito tranquilas. É só você prestar atenção. Aqui é muito conceito. Conceito não muito utilizado em prova, mas que serve para a composição do seu conhecimento. Para lá na frente, a gente está voando na matéria sem maiores problemas. Agora, olha aqui, outra situação. Os conjuntos unitários e conjuntos vazios. Conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Por exemplo, país pentacampeão do mundo de futebol. Quantos tem? Só um. Nosso Brasil, não é isso? Então, o conjunto do país pentacampeão do mundo de futebol, e aqui ainda que eu colocasse países, ainda assim seria um conjunto unitário, porque é só o Brasil. Por isso que eu coloquei país, na ideia de um. Poderia colocar países para lhe confundir, mas você não iria se confundir e saberia que ainda assim é um conjunto unitário, porque só tem um país pentacampeão no mundo de futebol, que é o Brasil. Tranquilo? Muito bem. E o conjunto vazio? O conjunto vazio é aquele que tem nenhum elemento. Preste atenção. É aquele que tem nenhum elemento. Você poderia dizer assim, professor, mas não é aquele que não tem nenhum elemento? Não, porque quando eu digo não nenhum, eu estou dizendo todo. Isso é lógica, certo? Então, no conceito, e preste atenção que isso pode ser uma questão de prova conceitual. O cara diz assim, o conjunto vazio é aquele que não tem nenhum elemento. Certo ou errado? Aí você vai lá e diz certo. Só que eu vou lá e digo para você que está errado. Porque
Porque o que não tem nenhum elemento quer dizer que tem todos. O conceito certo é, conjunto vazio é aquele que tem nenhum elemento. Aí está correto. A representação, e aqui eu vou chamar a atenção para isso, a representação do conjunto vazio pode ser uma bolinha cortada ou pode ser uma chave sem nada no meio, certo? Uma chavezinha sem nada no meio, tá? Por exemplo de um conjunto vazio, conjunto dos estados brasileiros que são ilha. Professor, tem 3, ó, São Luís, Vitória e Florianópolis. De fato, eu falei em estados, eu não falei em cidades. O estado é do Maranhão, ele não é ilha. Vitória, o estado é Espírito Santo, que também não é ilha. Florianópolis é o estado de Santa Catarina, que também não é ilha. Essas cidades são ilhas, mas são cidades, não são estados. Professor, então eu sei um sim, ó. Tá lá, tem um conjunto unitário, a ilha de Marajó. De fato, tá bem certo você. A ilha de Marajó faz parte do estado do Pará. Ela não é um estado, é uma ilha do estado do Pará. E o Pará é um estado que não é ilha. O Brasil não tem estado e ilha, tá certo? Não tem. Se você pensar nos Estados Unidos, aí sim, o Havaí, por exemplo, é uma ilha. Mas no Brasil nós não temos. Professor, e Fernando de Noronha? Fernando de Noronha é o estado do Pernambuco, tá certo? Ela foi um território, ainda assim não seria um estado, foi um território, mas que hoje faz parte do estado do Pernambuco. Professor, eu tenho que saber geografia, né? Não, você só tem que saber a ideia do conjunto vazio. E que no Brasil não tem estados e ilhas, tá certo? Ou seja, uma dessas duas representações. Agora olha essa observação. Muitas vezes você pode encontrar a seguinte ideia. Esta representação para o conjunto vazio. Isso está certo ou está errado? Isso está errado. Isso aqui não é a representação do conjunto vazio. Isso é a representação do subconjunto vazio. O conjunto vazio você representa assim ou assim. Se for isso aqui é o subconjunto vazio. Cuidado, porque também isso pode ser uma pegadinha na sua prova. Beleza? Agora presta atenção no próximo assunto. Olha aí, ó. A partir daqui começa a ficar interessante. Vamos falar de subconjunto. Uma ideia bem simples. Subconjunto é uma parte do conjunto. Um pedaço dele. Por exemplo, conjunto do alfabeto. Quais são os elementos do alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O professor vai escrever todos? Vou. R, S, T, U, V. Tá grande, né? Não tem nada não. W, X, Y, Z. Observe, esse é o alfabeto por inteiro. Conjunto das vogais. A, E, I, O, U. Está lá. Agora, se você prestar atenção, o conjunto Y é subconjunto do conjunto D. Observe. Olha os elementos aqui. Ó. Preste atenção. Olha aqui os elementos. A, E, I, O, U, U. Todos os elementos que estão em Y também estão em D. Ou seja, o conjunto Y é uma parte do conjunto D. Ou seja, o conjunto Y é um subconjunto do conjunto D. É uma parte dele. É um subconjunto dele. Preste atenção. Agora vamos adiante. Vamos ver a relação entre os elementos, os subconjuntos e os conjuntos. Nós já falamos de elementos, é os que fazem parte do conjunto, não é isso? O conjunto é um agrupamento ou uma reunião de elementos. Você olhar o conceito inicial. Aí nós temos agora a ideia de subconjuntos e o conjunto como um todo. Este símbolo é o símbolo do pertence. Um E, por bem dizer. Este símbolo é o símbolo do está contido. Seria um C. É um C com as perninhas dele mais alongadas, mas fica pela ideia do C, não tem problema. E este símbolo é o símbolo do contém. Se eu não tenha falado errado, este símbolo é o símbolo do está contido. Ó. O E é o símbolo do pertence. O C é o símbolo do está contido. E o C, ao contrário, é o símbolo do contém. O E cortado significa não pertence. O C cortado significa não está contido. E o C, ao contrário, cortado, significa não contém. Isto é uma questão dos símbolos. Agora você vai já entender a relação direta disso. Preste atenção.
Os elementos pertencem ao conjunto. Então, tudo que é elemento, ele pertence, ou seja, você utiliza o E, tá certo? Você utiliza o E. Quando você for tratar de elemento em relação ao conjunto, você utiliza o E. Os subconjuntos, eles estão contidos no conjunto, tá certo? Estão contidos no conjunto. Preste atenção, os subconjuntos estão contidos nos conjuntos. Aqui você usa o C. E os conjuntos contêm os subconjuntos. Contém os elementos também, tá? Contém tudo. O conjunto ele contém os subconjuntos e contém os elementos. Fica pela ideia de subconjuntos que não é problema. Mas lembre, ele contém tudo. Então ele contém os subconjuntos e os elementos. Então aos conjuntos você utiliza o Czinho ao contrário, tá certo? Preste atenção para você não errar. Ó aqui, ó. Olha a ideia. Elemento pertence. Subconjunto está contido. Conjunto contém. Associe essa informação. Preste atenção nos símbolos. Está resolvido o teu problema. Beleza? Muito bem. Olha aqui. Por exemplo, você tem um conjunto G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Conjunto dos algarismos. Você tem um conjunto B. 2, 4, 6 e 8. Algarismos pares, por bem dizer. Observe. O 6, elemento, olha aqui, ó. Ele pertence ao conjunto G. O B está contido. Porque se você prestar atenção, 2, 4, 6, 8, olha aqui, ó. 2, 4, 6, 8. O conjunto B é uma parte do conjunto G. Ou seja, ele é um subconjunto do conjunto G. Então, o B está contido no G. E o G contém o B. Observe que o G, que é o conjunto, contém o B, que é o subconjunto. Muito mais numa exemplificação dessa ideia. Bem tranquila também. Beleza? Vem comigo agora. Aqui a gente passa a ter coisas efetivamente cobradas em provas. Até ali, onde eu acabei de falar, muito conceito. Mas conceito que agrega ao nosso conhecimento e que é bom que a gente saiba. A partir daqui nós temos efetivamente questões de prova, tá? Conjunto das partes. Para falar do conjunto das partes, em primeiro momento eu vou falar da propriedade dos subconjuntos, tá certo? Só conjuntos, subconjuntos, tá certo? Só para não gerar nenhuma dúvida e nenhuma polêmica. Propriedade dos subconjuntos. Preste atenção, a partir daqui a coisa fica interessante. Primeira propriedade diz que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Preste atenção, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Primeira propriedade. Segunda propriedade, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Presta atenção. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Terceira propriedade. O total de subconjuntos de um conjunto é 2 elevado a m, cujo m é o número de elementos do conjunto, tá certo? 2 elevado a m, cujo m é o número de elementos do conjunto. Posso até tirar essa igualdade, tá certo? E a 4, que é só uma redundância das outras 3. O total de subconjuntos de um conjunto é o que nós chamamos de conjunto das partes do conjunto. Tá certo? Eu até repito o conjunto, né? Mas é isso. O total de subconjuntos de um conjunto é o que nós chamamos de conjunto das partes desse conjunto. Tá certo? É uma redundância das outras 3 propriedades. Preste atenção nisso aqui, ó, na terceira propriedade. Não esqueça das 2 primeiras. Eu vou já mostrar para você todas essas informações. Acompanha. Olha lá o exemplo. Conjunto A, que tem os elementos A, B e C. Se você quer saber o total de subconjuntos, você tem 2 elevado a m, que é 2 elevado a 3, já que m é a quantidade de elementos do conjunto. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que dá um total de 8 subconjuntos. Tá certo? Agora eu vou mostrar para você esses 8 subconjuntos. Preste atenção. O primeiro deles é o subconjunto vazio,
que é a primeira propriedade. O segundo deles é o subconjunto A. O terceiro deles é o subconjunto B. O quarto deles é o subconjunto C. O quinto deles é o subconjunto AB. O sexto, subconjunto AC. O sétimo, subconjunto BC. E o oitavo, subconjunto ABC. Observe que aqui, segunda propriedade. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Primeira propriedade, conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Se você contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terceira propriedade, 8 subconjuntos. Quarta e última propriedade, por redundância, isto aqui é o que nós chamamos de conjunto das partes de um conjunto. Ou seja, é o total de subconjuntos. Lembra quando eu falei do conjunto vazio, que você não pode representar assim? Porque assim é o subconjunto vazio. Tá certo? Agora, por observação, onde eu estou com a marcação. Esses dois subconjuntos são chamados subconjuntos não próprios. Porque se você pensar no conceito de subconjunto, subconjunto é uma parte do conjunto. Desde quando o conjunto vazio é uma parte dele? Desde quando o subconjunto formado pelo próprio conjunto é uma parte dele? Por isso que eles são chamados subconjuntos não próprios. E esses, isso aqui, são os subconjuntos próprios. É apenas um detalhezinho, mas que pode fazer diferença na hora da sua prova, tá certo? Só presta atenção. Este e este são os subconjuntos não próprios. A primeira e a segunda propriedade é o que nós chamamos de subconjuntos não próprios. Os outros, por normalidade, os subconjuntos próprios. Só se liga nesse detalhe. Vamos adiante. Olha aí, ó. Operações com conjuntos. Aqui também você deve estar bem atento. Primeira operação que nós temos é a operação da união. Está relacionada a este símbolo U. Está relacionada ao conectivo OU. Lembrando que o OU relaciona-se à soma. E a ideia que você deve ter, deixa eu puxar aqui um pincel, é a ideia de que são todos os elementos envolvidos. Quando eu quero a união dos conjuntos, eu estou falando que eu quero todos os elementos. Tá certo? União, símbolo U, conectivo OU, conectivo relacionado à soma. Eu quero todos os elementos. Na ideia gráfica, seria todo o conjunto. Tá certo? Seria todo o conjunto. Tá? No exemplo, observe, A unido a B, tudo. A, conjunto A, B, C, D, E. Conjunto B, A, E, I, O, U. Conjunto A unido a B, observe, A, B, C, D, E, I, O, U. Professor, o A e o E não tinham que repetir? Não, não precisa repetir. Eles estão no A e eles estão no B, mas nem por isso você vai repeti-los, tá certo? Só preste atenção na ideia, tá? E se ligue. Agora, olha aqui, interseção dos conjuntos. É o U de cabeça para baixo, relacionado ao conectivo E que está relacionado a uma multiplicação. E eu quero apenas os elementos que são comuns, tá certo? Apenas os elementos que fazem parte de todos os conjuntos. Na ideia gráfica, se você pensar, é só isso aqui, ó. É só o que é comum aos dois. Observe aí, ó, A, interseção B. Mesmo exemplo, conjunto A, B, C, D, E. Conjunto B, A, E, I, O, U. A interseção de A e B, A e E. Observe, ó, é o que aparece nos dois. Ou seja, é o que é comum aos dois. Tá certo? Se liga nessa ideia, tá? Presta atenção no conectivo, presta atenção quais são os elementos que fazem parte dessas operações. Depois que eu vejo essas duas operações, eu já posso vir aqui na observação e prestar atenção no número de elementos da união de dois conjuntos. E logo depois também eu vou falar na ideia de três conjuntos, porque é uma ideia hoje que aparece muito nas questões e que você deve estar atento. Isso ainda salva uma vida. Você resolve uma questão com muito mais clareza, com muito mais propriedade. Tá certo? Mas observe, ó, voltando aqui nas duas operações, preste atenção. A união são todos os elementos. E observe que o A e E estão repetidos, eles não precisam serem repetidos no resultado. A interseção, apenas os elementos comuns. Exatamente o A e o E. Se você pensar, o A tem quantos elementos? Conjunto A, ele tem 5 elementos. O B tem quantos? 5 elementos. Você já prestou atenção quantos elementos tem na união? Volta aqui comigo, ó. Na união, se você contar, tem 8 elementos.
Professor, mais 5 não dá 10? Dá. E por que só tem 8? Porque na interseção tem 2. E esses 2 não precisam serem dobrados. Se você pensar, quanto é 2 mais 8? Ah, é 10. E quanto é 5 mais 5? Ah, é 10. Por isso. Agora presta atenção na fórmula que você vai ver exatamente isso acontecer. Quando eu estou unindo 2 conjuntos, o número de elementos vai ser o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Se você pensar nos exemplos que eu acabei de dar, 5 mais 5, 10. Menos 2, 8. 8 é o que tem na união. Batata. Essa é a ideia. Agora eu vou lhe apresentar com 3, porque está caindo em prova e é bom que você saiba. Ainda salva uma vida. Número de elementos da união de 3 conjuntos. Onde eu tenho a interseção desses 3 conjuntos. A ideia representativa disso, e eu vou só colocar aqui para você entender um pouco, seria essa situação, tá certo? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Se você tem essa representação, você pode aplicar essa informação, que seria o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, preste atenção, menos o número de elementos de A interseção B, menos o número de elementos de A interseção C, menos o número de elementos de B interseção C, mais o número de elementos de A interseção B interseção C. Essa é a ideia. Uma fórmula grande, diga-se de passagem. Acompanha, ó. A mais B mais C, menos A e B, menos A e C, menos B e C, mais A e B e C. Tá? Não esquece, tá certo? Se você tiver essa ideia de representação, você pode calcular o número da união dos 3 conjuntos por esta fórmula. Acontece. Cai em prova. Professor, eu tenho que saber? É bom você saber. Belezinha? Muito bem. Por último, a nossa última operação que temos é a diferença de conjuntos. Relacionada ao símbolo de menos mesmo, é a diferença. Eu quero apenas elementos que são exclusivos de um determinado conjunto. Na ideia gráfica, você teria apenas os elementos que são exclusivos. Preste atenção, conjunto A, B, C, D, E. Conjunto B, A, E, I, O, U. Se eu quero A menos B, eu quero os elementos que são exclusivos de A ou de B. Preste atenção na leitura, eu quero A menos B, ou seja, eu quero o que é exclusivo de A. Quem são os elementos exclusivos de A? B, C e D. Olha aqui na resposta, B, C e D. Essa é a ideia. A diferença são elementos exclusivos. Agora preste atenção que também dentro da diferença eu tenho uma observação, que é o que eu posso chamar de complementar de um conjunto, tá certo? Que poderia ser representado desta forma ou desta, tá? Genericamente. A ideia é a ideia do conjunto universo menos o conjunto A. Graficamente, você tem aqui o conjunto universo, o conjunto A. O complementar seria aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Observe, este seria o complementar. Professor, mas assim não fica muito claro. Beleza. Pense no universo como sendo o alfabeto. Olha aqui. Pense no universo como sendo o alfabeto. Pense no conjunto A como sendo as vogais. Se do alfabeto eu tirar as vogais, o que sobra? Sobram as consoantes. Então, o complementar das vogais, as vogais estão em quê? Qual é o universo das vogais? O universo das vogais é o alfabeto. Então, se eu quero o complementar das vogais, eu quero as consoantes. Porque dentro do alfabeto, se eu tirar as vogais, sobram as consoantes. Está aqui a ideia, ó. Universo, alfabeto. Conjunto A, as vogais. O que está aqui fora? As consoantes. Então, essa é a ideia do complementar. Preste atenção para você não errar. Também é bem tranquilo, é bem fácil. É só estar atento. E isso também cai bastante em prova, tá? Então, se liga para não perder uma questãozinha que pode ser bem tranquila. É só pensar que é o universo menos A. Se eu quero complementar de A, é o universo menos A. E se liga na ideia do alfabeto, das vogais. Fica bem fácil, beleza? Agora vamos exercitar tudo isso para a gente finalizar a ideia, aprender definitivamente e na hora da prova acertar. Lembrando que são questões teoricamente mais fáceis, são pontos garantidos, beleza? Acompanha.
Uma escola oferece reforço escolar em todas as disciplinas. No mês passado, dos 100 alunos que fizeram reforço escolar nessa escola, 50 fizeram reforço em matemática, 25 fizeram reforço em português e 10 fizeram reforço em matemática e português. Então, é correto afirmar que no mês passado, desses 100 alunos, os que não fizeram reforço em matemática e nem em português é igual a... Olha aí, ó. Você tem 100 alunos, 50 fazem reforço em matemática, 25 em português, 10 nos dois, x em nenhum, e que eu quero saber esse valor de x. Agora preste atenção na ideia, porque se você prestar atenção, em nenhum momento ele diz que os 50 fazem reforço só em matemática. Em nenhum momento ele diz que os 25 fazem reforço só em português. Então, se você pensar na representação gráfica desses conjuntos, você tem a seguinte ideia. Você tem 100 alunos aqui. Desses 100, 50 fazem reforço de matemática. Desses 100, 25 fazem reforço em português. E 10 faz reforço nos dois. Esses 10 já fazem parte desses 25 e já fazem parte desses 50. Porque em nenhum momento foi dito que os 50 fazem reforço só em matemática. Ou seja, para cá sobram 40 e para lá sobram 15. É só você interpretar o problema. É só você prestar atenção na informação. 25 é só português? Não. 25 é português. Esses 10 estão em português? Estão. Esses 15 também. Ah, professor, mas é que esses 10 estão em português e matemática. Tá, mas está português e matemática. Tal não está em português? Está. Preste atenção. Agora, se você somar isso aqui, e sem usar fórmula, 40 mais 10, 50, mais 15, observe, só aqui dentro eu tenho 65. Mas o total de alunos não são 100? Quanto é 100 menos 65? 100 menos 65, 35. Ou seja, eu tenho 35 aqui fora fazendo nenhum desses dois. Tá certo? E é exatamente o que eu quero. Então, o que eu quero? 35, letra B. Preste atenção nessa ideia de que se é só determinada coisa ou se é a coisa. Por exemplo, 50 fazem reforço de matemática, mas não foi dito que era só de matemática. Então eu tenho que ter 50 aqui. Como eu já tenho 10 aqui, para cá fica 40. Belezinha? Fechou. Olha a próxima questão. Em um grupo de 120 empresas, 57 estão situadas na região Nordeste, 48 são familiares e 44 são exportadoras. E 19 não se enquadram em nenhuma das classificações acima. Das empresas do Nordeste, 19 são familiares e 20 são exportadoras. Das empresas familiares, 21 são exportadoras. O número de empresas do Nordeste que são ao mesmo tempo familiares e exportadoras é... Olha aí, ó. Você tem 120 empresas, 57 do Nordeste, 48 familiares, 44 exportadoras. 19 em nenhuma dessas três situações. 19 do Nordeste são familiares, 20 do Nordeste são exportadoras e 21 familiares e exportadoras. E eu quero saber quantas são do Nordeste, familiares e exportadoras. Muito bem. Graficamente, nós teríamos a seguinte situação. Observe. 120 empresas. Aí nós temos a ideia do que é Nordeste, do que é familiar e do que é exportadora. 19 estão aqui fora. Do Nordeste, 57. Familiares, vamos pensar assim, 48. E exportadoras, se você pensar, 44. Observe que em nenhum momento ele falou que são só do Nordeste, só familiares ou só exportadoras. E aí ele colocou que 19 são do Nordeste familiares, 20 Nordeste exportadoras, 21 familiares exportadoras. E ele quer saber X, ele quer saber isso aqui. Se você for escrevendo, Nordeste familiar tem 19, ou seja, aqui deveria ser 19 menos X. Familiares e exportadoras tem 21, ou seja, aqui seria 21 menos X. Nordeste e exportadoras são 20, então aqui seria 20 menos X. Quando eu fosse desfazer a conta, eu teria muito trabalho, porque aí eu vou pegar 57 menos tudo isso aqui, ou seja, vai dar muito trabalho. Muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui. Aqui no miolo tem X, e em tudo isso aqui, eu sei que tem 19, em tudo isso aqui 20, em tudo isso aqui 21. Se você bem pensar, é aquela ideia do número de elementos da união de 3 conjuntos. Então é muito melhor utilizar a fórmula. Se eu colocar a fórmula, número de elementos de A unido a B unido a C, é A mais B mais C por N, não é isso? Estou só menos A e B, menos A e C, menos B e C, mais A e B e C.
Se você reproduzir essa ideia, preste atenção. Tudo isso aqui tem 101 elementos, porque você tem 120 menos 19. Então você tem 101. Aí você tem no A 57, e eu vou só jogar esse 120 aqui para dentro, tá? Para não atrapalhar aqui minha linha. Beleza? Então, ó, se você bem pensar, no todo você tem 120. Só que tem 19 ali fora. Então 101, 57 mais 48 mais 44 menos 19 menos 20 menos 21 mais x. E x é o que eu quero saber. Agora ficou fácil. Você tem 101, 57 mais 48 mais 44. 57 mais 48 dá 105. 105 mais 44 dá 149. menos 19 menos 20 menos 21 dá menos 60. Mais x. Ou seja, 101 é igual a 89 mais x. Ou seja, x é 101 menos 89. Ou seja, x é igual a 12. Pronto. Sua resposta está aqui. 12. Aí, se você colocar o 12 aqui e for desfazendo as informações, você vai chegar no todo. Mas observe que se você bota o x, vai colocar 19 menos x, 21 menos x, 20 menos x, você vai ter muito trabalho. E se você lembrar da fórmula, a fórmula já salva uma vida. Tá certo? É só prestar atenção. E aí, na atenção, você resolve a questão. Deu 12. Coloca o 12, presta atenção no que você tem, vai desfazendo. Por exemplo, se aqui tem 12, para ter 19, para cá só faltam 7. Para ter 20, exportadoras e familiares são 21, para cá faltariam 9. Para cá faltariam 8. Tá certo? Aqui 27, aqui teriam 30. Aí se você pensar aqui 21, 28, aqui teriam 20. Aqui tem 29, 44, 15. Não é isso? Aqui tem 15. Agora se você somar, 30, 50, 65, 75, 77, 84, 92, 101, 120. Deu certinho. Tá vendo? Observe que tem 44, que tem 48, que tem 57. Você vai só desfazendo. Professor, isso é muito difícil. De forma alguma, isso é muito difícil. Tá certo? Isso é... Pode dizer também que é fácil, mas é extremamente possível. E questões de conjunto, se você bem pensar, são questões garantidas. Nada foge do que eu te falei. É só prestar atenção e resolver. Beleza? Espero que você tenha entendido, aproveitado e tenho certeza que lá na frente você vai conseguir, vai fazer e vai passar. Um grande abraço, fica com Deus e vamos nessa.